Bom, gente, vamos falar sobre habeas corpus? Habeas corpus envolve aqui duas piadas, só pessoas velhas como eu vão entender, né? Então, eu vou dizer que habeas corpus ele tem 1001 utilidades, né? Porque ele acaba servindo para muita coisa em processo penal, né? Então vocês vão observar aqui ao decorrer da aula que tem muitos problemas práticos que eu consigo resolver com habeas corpus, né? Não chega a ser tudo, né? Claro que não, o habeas corpus não cabe para absolutamente tudo, mas tem muitas situações em que ele vai ser cabível, que ele vai ser muito útil, né? Vai nos ajudar aqui a resolver várias questões, vários problemas. E por isso, né, ele vai acabar tendo aí 1001 utilidades. Tanto que, né, eu acho que vocês aí, meus alunos da Barão, estão chegando aí no exame da OAB, né? Então é importante que vocês já comecem a observar isso. No exame da OAB, na segunda fase em penal, na peça, normalmente o que vem escrito, né? Eles colocam lá um problema, né, uma coisa para você fazer, e aí vai aparecer escrito assim: tome a medida jurídica possível, exceto habeas corpus. Tá? Por quê? Porque antigamente não tinha essa restrição, né? Principalmente quando o exame da OAB não era nacional, né? Então o exame da OAB, assim, só aqui no estado de São Paulo, pelo menos, ele não trazia essa restrição. Ele falava, tome a medida cabível. E aí, gente, em 70% das questões, cabia alguma coisa e também habeas corpus. Então o que acabava acontecendo? Né? O aluno não sabia muito bem que recurso que era, ele mandava um habeas corpus. E às vezes dava certo, às vezes escapava. Tá? Por isso que ele tem 1001 utilidades. Né? Então hoje em dia não tem mais essa possibilidade, né? Então infelizmente aí para vocês, a menos que a questão não fale nada, né? Vocês não poderão usar o habeas corpus, vai ter essa limitação, mas é interessante que vocês saibam, né, que o habeas corpus tem todas essas funções. E a segunda coisa que eu queria falar para vocês, antes de começarmos aqui o estudo sistemático, é que o habeas corpus, gente, ele tem toda a cara de um recurso de processo penal, né? Então você vai ter quase que certeza absoluta de que estamos falando aqui de um recurso em processo penal, como falamos do recurso sentido estrito, da apelação, né, e assim por diante. Mas cuidado, né, na realidade não, tá? O habeas corpus ele não é um recurso de processo penal. Aí é outra piada de gente velha como eu, né? É aquela situação que parece, mas não é. Tem cheiro de remédio, tem gosto de remédio, parece, mas não é. Por quê? O que é o habeas corpus? É um remédio jurídico constitucional, tá? Ele é previsto pela Constituição Federal. Portanto, ele vai ter aplicação em todas as áreas do direito, não só no direito penal, não só no processo penal, né? Por quê? Porque para que ele serve? Está aqui, ó, remédio jurídico para tutelar a liberdade de locomoção da pessoa humana. Então notem, né? Cabe habeas corpus sempre que alguém está com a sua liberdade de locomoção restrita, né? Então a pessoa está presa, não necessariamente no presídio, mas está presa em algum lugar indevidamente, né? Ou está com o risco de ser presa indevidamente. Então isso pode acontecer dentro do âmbito do processo penal ou não, observem isso. Né? Então é claro que o processo penal tem muitas situações em que ele prende. Né? Então desde as prisões processuais penais, né, flagrante, prisão preventiva, prisão temporária, que vocês já conhecem, e também a própria prisão-pena. Mas notem que não é só o processo penal que prende, um particular pode prender. Né? Nada impede que uma pessoa particular deixe outra presa, sem poder sair de uma casa, né? Numa situação aí de sequestro, de cárcere privado. Tá? Então assim, observem isso, né? O habeas corpus é um remédio constitucional e ele vai servir sempre que eu tenha essa liberdade de locomoção atingida. Tá? Não importa se é pelo processo penal ou não. Muitas vezes a gente vai usar aqui no processo penal porque, né, ele vai ter como essa característica de limitar aqui essa liberdade de locomoção, esse direito de ir e vir. Né? Então você vai ter aqui essa possibilidade aqui dentro do processo penal. Tá? Então isso que é importante que vocês notem. E também, ainda nessa noção conceitual introdutória, né, falamos aqui de liberdade de locomoção de pessoa humana. Tá? Então, pelo amor de Deus, vocês não vão me impetrar habeas corpus, né, para soltar o cachorro que está preso na carrocinha. Né? Não cabe habeas corpus nesse caso. Tá? É liberdade de locomoção de pessoa humana. Então, assim, para outros direitos, o que vai caber eventualmente é o mandado de segurança, que nós vamos estudar na sequência. Né? Nosso próximo assunto, na realidade, será o mandado de segurança. Tá? Habeas corpus é sempre para tutelar a liberdade de locomoção de pessoa humana. Tá? Então, notem, né, que mesmo dentro do processo penal, se eu tenho alguma situação em que não há risco da pessoa ser presa, então a pessoa não está presa e não será presa, não cabe habeas corpus. Então a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas não cabe, por exemplo, habeas corpus para discutir pena de multa. Por quê? Porque a pena de multa, desde 1998, ela não mais pode ser convertida em pena privativa de liberdade. Então, portanto, a pessoa que é condenada só à pena de multa,
ela jamais será presa. Então, se ela não vai ser presa, não caberá aqui para discutir no caso dela um habeas corpus, né? A gente não vai ter essa possibilidade, tá? Então, cuidado com isso. Vejam, gente, como o habeas corpus também cabe, né, quando eu tenho uma mera ameaça à liberdade de locomoção, importante que vocês observem, como eu já escrevi aí, que o habeas corpus vai ser possível antes mesmo do início da ação penal, né? Então não preciso esperar começar a ação penal para ter o habeas corpus. Pode ser na fase do inquérito policial, pode ser para trancar o inquérito policial, conforme a gente vai falar daqui a pouco, tá? Outra coisa importante, né? O habeas corpus, gente, ele pressupõe que exista uma ilegalidade patente, uma ilegalidade que seja muito evidente, tá? Então, habeas corpus, em princípio, não tem aquele sistema todo de dilação probatória, né? Então você não vai ouvir testemunha, você não vai ter audiência, né? Então tem que ser uma coisa muito evidente e que, portanto, todas as provas, né, já possam ser juntadas junto com a petição inicial. Então você faz a petição inicial do habeas corpus e aí junto com ela já vem todas as provas que são necessárias, né, as provas que precisam para demonstrar aquela ilegalidade, tá bom? Porque o habeas corpus não vai reexaminar fato ou prova, né? O habeas corpus é para ilegalidade mesmo, né? É para isso que ele existe. Importante que a gente observe isso. Bom, sujeito passivo. Então, aqui ficou fácil, já expliquei para vocês, né? É qualquer pessoa, gente, tá? É claro que no processo penal, normalmente o sujeito passivo vai ser alguma autoridade. Então vai ser o delegado de polícia que prendeu alguém indevidamente, vai ser o juiz que prendeu alguém indevidamente, ou que manteve alguém preso indevidamente, alguma coisa assim. Mas observe, né, que o habeas corpus, como eu disse, não é só no processo penal. Então pode ser qualquer pessoa. Eu mesmo, né, posso ser aqui sujeito passivo, né, de um habeas corpus. Não tem problema nenhum, né? Eu não sou autoridade, mas se eu efetivamente restringir de uma maneira indevida a liberdade de locomoção de alguém, que seja meu aluno mesmo, estou restringindo indevidamente essa liberdade de locomoção, eu estou sujeito aqui a ser aqui sujeito passivo de um habeas corpus, tá? Cuidado com isso. Outra coisa, né, que é interessante a gente observar, que tem uns entendimentos aí que são um pouco estranhos, mas existem, então é interessante que vocês saibam, de que a gente teria a possibilidade de impetração de habeas corpus em favor de pessoa jurídica, né? Isso por quê? Porque, como vocês sabem, a Lei dos Crimes Ambientais, lá de 1998, ela prevê a possibilidade de responsabilização criminal da pessoa jurídica por crimes ambientais. Então, por essa razão, né, então seria cabível o habeas corpus. Uma coisa que não faz muito sentido, tá? Data máxima vênia, não vejo muito sentido nisso, porque a pessoa jurídica não pode ser presa. Ela pode ser processada criminalmente, pode ser até condenada criminalmente. Mas, obviamente, né, por razões aí de ordem até naturalística mesmo, não tem como eu prender a pessoa jurídica. Né? Não vou fazer um cercadinho lá em volta e falar, olha, empresa, você não saia daqui, você está presa. Né? Isso não existe. Né? Então não teria muito por que ter habeas corpus aqui. Mas, só para vocês saberem, né, tem entendimentos nesse sentido, né? Entendimentos existem sempre para todos os gostos. Então, interessante que vocês observem isso. Tá bom? Modalidades. Nós vamos ter aqui basicamente, gente, dois tipos de habeas corpus, que é interessante que vocês conheçam os dois, porque os dois podem aparecer para vocês aqui no processo penal, no exame da OAB de processo penal, ou qualquer coisa nesse sentido. Né? Então, primeiro, é o habeas corpus liberatório. Liberatório que é para liberar, para soltar. Né? Então, quando que vai ser cabível esse habeas corpus? Quando, na situação concreta, já existe o constrangimento legal. Ou seja, né, a pessoa já está presa indevidamente. E aí eu vou fazer o habeas corpus para soltá-la, para liberá-la. Então, nesse caso, né, se o habeas corpus é acolhido, se o juiz dá lá a medida que você está sendo pedido, vai ter a expedição do alvará de soltura. Então é importante, né, quando vocês forem fazer a peça do habeas corpus, tanto no exame da OAB quanto na vida prática, né, se forem advogar na área criminal, na hora do pedido, né, se for habeas corpus liberatório, tem que pedir a expedição do alvará de soltura. Porque senão não adianta nada, né? Você conta lá pro juiz toda uma história, né? Mas não pede nada no final, o juiz vai falar, tá bom, né? Mas o que é isso? Meu ouvido é pinico, tá contando aqui um monte de coisa, mas precisa falar o que está pedindo lá e por que está pedindo, né? Então a gente vai ter aqui essa obrigatoriedade, né, de pedir aqui esse alvará de soltura, tá? Então notem, né, gente, eu coloquei aqui essa observação, que simplesmente você instaurar um inquérito policial, se for uma situação muito absurda, já pode ensejar um habeas corpus, tá? Então é claro, isso é uma coisa muito excepcional, né? Na maior parte das vezes não acontece. Mas se eu tenho um habeas corpus, né, um inquérito policial muito absurdo, então, por exemplo, eu sou indiciado porque eu estava aqui gravando uma aula de processo penal para os meus alunos da Barão de Mauá e estava bebendo água. Ó, água aqui do Aquífero Guarani, estava bebendo. Que horror,
né, bebi água. Então, eu sou indiciado em um inquérito policial por esse motivo. Esse é um inquérito policial, gente, obviamente abusivo, né? Não tem sentido nenhum. Porque como que eu vou ser responsabilizado aqui porque eu bebi água, né? Isso não faz sentido, né? Não tem menor sentido porque é fato atípico, né? A gente está falando aqui de uma conduta que é absolutamente, totalmente atípica, né? Então, portanto, nesse caso caberia um habeas corpus, né? E o que eu posso pedir aqui? O trancamento do inquérito policial, que é uma coisa muito violenta, né? Porque na prática, quando você concede um habeas corpus desses, você está dizendo, né? O juiz está dizendo para o delegado, você está proibido de investigar esse fato, tá? Então é difícil de conseguir isso, e para você conseguir tem que ser um caso muito absurdo. Mas notem que isso é possível, tá? A gente pode ter essa possibilidade aqui, eventualmente. E, portanto, né, nessa toada, que vem o segundo tipo de habeas corpus, que é o preventivo, que vai ser quando existe uma ameaça à liberdade, né? Então a pessoa não está presa, mas pode vir a ser presa, pode acontecer aqui uma restrição à sua liberdade. E aí, o que vai acontecer? O juiz vai expedir aqui o que a gente chama de salvo-conduto, tá? Então, salvo-conduto é isso. Não vai ser aqui alvará de soltura, porque alvará de soltura é para soltar. E nesse caso, a pessoa já está presa, né? Já está solta. Então, você não vai pedir para soltar quem já está solto, mas você vai pedir para expedir o salvo-conduto para quê? Para que a pessoa não seja presa naquela situação. Então, quem usa muito isso aqui, gente, pode parecer engraçado, mas é sério que eu vou falar, são as pessoas que se prostituem, né? Então, acho que vocês sabem disso, né? Prostituição por si só aqui no Brasil não é crime. Você tem muitos crimes ligados à prostituição, claro. Mas assim, a pessoa que se prostitui, em princípio, né, não está cometendo crime nenhum. Então, e às vezes a pessoa quer se prostituir e não deixam ela se prostituir tranquila. Então o que eles fazem muitas vezes? Eles pedem esse salvo-conduto e a pessoa vai lá para a esquina e mostra o papel, né? Então se vier alguém reclamar, né, algum policial falar que vai prender, fala, estou com salvo-conduto, eu estou autorizado, né, a me prostituir aqui nesse local, né? E de fato está, né? Não tem problema nenhum, né? Isso é uma coisa que acaba acontecendo, não estranhe nada disso, tá? Bom, próximo tópico é competência. Então, quem que julga esse habeas corpus, né? Como que fica essa questão aqui do habeas corpus? Bom, gente, isso é fácil, mas é enroladinho ao mesmo tempo, porque você vai ter aí, praticamente, né, qualquer juiz pode julgar habeas corpus, de qualquer instância. Tudo vai depender muito de quem foi que cometeu o ato abusivo, tá? Então, para você saber para onde você manda o habeas corpus, você tem que ver quem foi que fez a coisa errada. Então, foi o delegado que mandou prender, foi um particular que mandou prender, foi o juiz de primeira instância, foi o desembargador, foi o ministro, quem foi que fez o ato abusivo? E aí, dependendo de quem fez o ato abusivo, vai variar, né, o local para onde você manda o habeas corpus, tá? Porque, veja, qual que é a regra que vale aqui? Que é o que está escrito para vocês na apresentação. É o princípio da hierarquia. Então você vai sempre mandar o habeas corpus para o juiz que está hierarquicamente acima da autoridade que fez o ato errado. É isso, basicamente, né? Então você não pode mandar para quem está no mesmo patamar, né, ou para quem está no patamar inferior, né? Então, por exemplo, né, se é um juiz de primeira instância que faz a ordem legal, que manda prender legalmente, você não vai mandar o habeas corpus para outro juiz de primeira instância, porque eles estão no mesmo patamar. Você vai ter que mandar para quem está acima. E quem está acima do juiz de primeira instância? O desembargador, tá? Então, a regra é essa. Vocês imaginem assim uma escadinha que você vai subindo. Então você tem aqui embaixo, né, pessoas que não são togadas, que podem cometer atos abusivos, tá? Então, delegado, investigador de polícia, policial militar, carcereiro, sei lá, né, pessoas que não são togadas. Então, se essa pessoa comete o ato abusivo, para onde você manda o habeas corpus? Para o juiz da primeira instância, tá? Então, ele que vai julgar o habeas corpus, né, contra ato abusivo praticado por pessoa não togada, né, pessoa que não faz parte da magistratura. Aí, se for um magistrado de primeira instância, você manda para o desembargador do tribunal, né? E aí observe, né, se quem cometeu o ato abusivo foi um juiz da Justiça Estadual, você vai mandar para o TJ. Se for um juiz da Justiça Federal, você vai mandar para o TRF, né, para o Tribunal Regional Federal. E se quem fez o ato abusivo foi o desembargador do TRF ou do TJ, para onde você manda? Aí você manda para o STJ, lá em Brasília. E se quem fez o ato abusivo foi o ministro do STJ, para onde você manda? Aí você manda para o STF, né, que é o que está acima do STJ, é o topo do Monte Olimpo. E se quem fez o ato abusivo foi o ministro do STF? Aí não tem jeito, vai ter que mandar para o STF mesmo, porque não tem lá nenhum outro órgão judicial acima do STF, né? Vai ser apreciado aí por um colegiado de ministros do STF esse
habeas corpus, tá? Mas é isso, então você imagina sempre essa escadinha, né? Então aqui, ó, pessoas não são togadas, primeira instância, TJ, TRF, STJ, STF, sempre manda pro patamar que está acima, você não erra, tá? Esse é o jeito mais fácil. Outra coisa a esse respeito, será que o juiz pode dar habeas corpus de ofício? Né? Então o juiz um belo dia fala, resolvi dar um habeas corpus. Será que pode? Resposta, pode, né? Até mesmo porque tem interesse público, né? Então se tem alguma pessoa que está presa indevidamente e o juiz está sabendo, ele pode tomar as providências aí para soltar essa pessoa, não tem problema. Porém, né? Ele nunca vai dar um habeas corpus contra um ato próprio, né? Então ele não pode mandar prender e depois ele muda de ideia e dá um habeas corpus lá contra ele mesmo. Isso não existe, né? Porque foi o que eu falei, sempre tem que ser alguém que é hierarquicamente superior. Então o juiz pode dar habeas corpus de ofício? Pode, desde que ele seja competente, né? Então você não vai ter juiz de primeira instância dando habeas corpus contra a decisão de ministro do STF, não faz sentido nenhum. O contrário pode, né? Mas você não pode pegar o juiz que está abaixo, né, dando habeas corpus contra a decisão do que está acima, aí dentro da hierarquia, tá bom? Outra coisa, vamos conversar aqui um pouquinho sobre as hipóteses de cabimento, que vocês vão ver, gente, que basicamente, né, são aquelas situações em que a pessoa está presa, né, ou vai ser presa de maneira indevida. Então, primeiro, falta de justa causa para prisão, inquérito ou ação penal, né? Então, o que é falta de justa causa? Fato atípico, como eu falei, bebeu água, né, um fato atípico. Ou tem falta de provas, né, de que o crime aconteceu, não tem indício nenhum de autoria, né? Então, tudo isso pode configurar falta de justa causa e pode ensejar aqui a impetração de habeas corpus, tá? Nesse caso vai ser possível. Segunda situação, é o famoso excesso de prazo, né? Então a prisão maior do que determina a lei ou a sentença judicial. Então é uma coisa que infelizmente ainda acontece de vez em quando, né? A pessoa fica presa lá muito mais tempo do que deveria. Então a pena dela é 5 anos e 4 meses, faz 6 anos que o cara está preso e ninguém solta, tá? Cabe habeas corpus, não tem problema nenhum, você pode fazer isso. Depois, quem ordenou a prisão não tinha competência para fazê-lo. Mesma coisa, né? Então, foi o que eu falei, se quem ordenou a prisão foi um juiz de futebol, né? Cabe habeas corpus, claro. Ou um juiz que por alguma razão tinha uma incompetência total, cabe habeas corpus, não tem problema nenhum. Cabe também quando tem um processo que é manifestamente nulo, né? Então quando tem alguma nulidade muito séria, né? Alguma nulidade muito grave que acaba anulando todo o processo, também cabe habeas corpus. Por fim, também nas hipóteses em que existe já a extinção da punibilidade, né? Então você iniciou aí uma ação e teve extinção da punibilidade e aí começaram uma outra ação pelo mesmo motivo. Também cabe o habeas corpus aqui para trancar a ação penal nesse caso, tá? Não tem problema. Tem aqui uma discussãozinha que o habeas corpus poderia eventualmente ser usado até contra a decisão que já transitou em julgado. Porque nós já vimos, né, eu mesmo já falei para vocês, que normalmente contra a decisão já transitada em julgado, o recurso que cabe é o da revisão criminal, né? Essa vai ser a solução que a gente vai encontrar aqui, né? Mas observe, né, que, conforme escrevi para vocês aqui na apresentação, tem algumas situações em que dá para usar o habeas corpus, tá? Então quando vai ser isso? Quando tem uma decisão transitada em julgado, mas que foi dada por um juiz absolutamente incompetente, né? Um juiz que não tinha condição nenhuma de proferir aquela decisão. Ou um processo que é totalmente nulo, né? Ou teve prescrição, né? Então, são algumas situações, né, em que eu posso usar o habeas corpus fazendo as vezes de revisão criminal. Eu posso usar o habeas corpus contra uma decisão que já transitou em julgado, tá? Também é importante observar que cabe o habeas corpus eventualmente lá no ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, porque vocês sabem que o ECA ele pode prender, entre aspas, né, o termo não é esse, né, criança e adolescente não é preso, ele é apreendido, ele é submetido à medida socioeducativa. Mas, enfim, significa uma restrição da liberdade de locomoção. Então, se está havendo essa restrição, né, se o cara está lá preso indevidamente, né, tem aí uma restrição na sua liberdade de locomoção, então a gente vai ter aqui também a possibilidade do habeas corpus, né, desde que isso seja indevido, tá? Então, observe, né, que de um modo geral é aquilo que eu falei, né? Sempre que eu tenho alguma ameaça à liberdade da pessoa, ou já uma efetiva restrição à liberdade da pessoa, que é indevida, né, que é abusiva, vai caber o habeas corpus, tá? Esse é o jeito mais fácil de vocês guardarem. E temos aqui algumas discussões em que o habeas corpus não é cabível, né? Então, alguns casos em que eu não posso impetrar o habeas corpus. Então, quando vai ser isso? Primeiro, para discussão de mérito de punições disciplinares militares. Então, vocês sabem, né, os militares têm punições que eles próprios chamam muitas vezes de cadeia, né? Então, o militar que é punido, ele fica preso
não na penitenciária, mas fica preso no quartel, né, fica em cadeia, como eles dizem. E isso aí é uma punição que é dada, né, uma discricionariedade do militar que aplica essa punição. Então ele vai fazer lá um juízo de conveniência e oportunidade, né, para aplicar ou não aquela punição, né. Então isso não dá para discutir por habeas corpus, tá? Então o mérito, né, se é conveniente ou se é oportuno que aquele militar fique preso, não adianta você impetrar habeas corpus, que não vai discutir. Agora você pode impetrar habeas corpus para discutir aspecto formal. Então você pode impetrar habeas corpus para discutir a legalidade do procedimento. Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo exagerado. Digamos que o sargento manda prender o coronel, que quem conhece um pouco a hierarquia da polícia sabe que isso é um absurdo, né? Porque você tem soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, enfim, até chegar no coronel lá em cima. Então o sargento não vai mandar prender o coronel, né? É o contrário, o coronel pode mandar prender o sargento. Então se isso aconteceu, claramente eu tenho aqui um ato abusivo. E tendo um ato abusivo, cabe aqui o habeas corpus, né? Você vai ter aqui a possibilidade do habeas corpus nessa possibilidade, tá? Não cabe o habeas corpus para pedir transferência de preso, porque não é para soltar, né? Ah, então o preso está lá em Presidente Anastácio, eu quero trazer aqui para Serrana, né? Não é habeas corpus o caminho, né? Você vai ter que fazer essa requisição lá nos termos da Lei de Execução Penal, tá? Não cabe o habeas corpus para reconhecer a cessação da periculosidade, naquela situação em que eu tenho medida de segurança, né? Que o cara está lá internado em medida de segurança, então não cabe habeas corpus para discutir isso, né? Essa é questão também de medida de segurança. E como eu já tinha adiantado, não cabe também um habeas corpus para discutir a pena de multa, porque a multa ela não mais pode ser convertida em pena privativa de liberdade. Tá bom? É isso, gente. Acho que vocês já estão aí bem entendidos em habeas corpus, né? Conseguimos avançar bastante. Agradeço demais a atenção de vocês e não percam na sequência, a gente conversa sobre mandado de segurança. Muito obrigado e até lá!